Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. O tema da ministração de hoje é: o avivamento nos leva a ter Jesus Cristo como modelo. Eu quero ler 2 blocos de versículos. O primeiro se encontra em Mateus 3, do 13 ao 17, e depois Mateus 4, do 1 ao 11. Amém? E assim diz a boa palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 4, a partir do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Digam após mim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Como é bom estar num lugar superlotado. Eu amo isso. Eu amo estar com muita gente. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, queremos, Senhor, colocar este momento em tuas mãos. Senhor, desnuda a tua palavra, Senhor, aos nossos corações e às nossas mentes. Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, para nós compreendermos a tua palavra, assimilarmos e colocarmos em prática.
A tua palavra é a verdade. A tua palavra funciona, Senhor. Oh Deus bendito. Senhor Deus Todo-Poderoso, é o que eu te peço, juntamente, Senhor, com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. E amados, para mim, toda a palavra de Deus está interligada. Deus Pai, Jesus, o Espírito Santo. Quando é trazido dentro de uma igreja sobre a temática avivamento, como nós estamos tendo agora no mês de outubro, o foco será tão somente sobre o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo, claro, ele vai ser tocado, ele vai ser pontuado, mas a Trindade, ela sempre está junta. Terça-feira no seminário, eu falei o seguinte: quanto mais do Espírito Santo, mais de Deus. Quanto mais do Espírito Santo, mais de Jesus em nossas vidas. Amém? E o avivamento, ele sempre vai nos levar a olhar de forma diferenciada, de forma bíblica, para Deus e para Jesus. Sempre. Não há, para mim, quando eu olho as Escrituras, eu não vejo avivamento, pastor, é barulho, é emoção. Sim, terá. Muitas vezes, eu já participei de cultos onde Deus operou de forma linda, maravilhosa, contudo, não teve barulho. Naquele momento, Deus trouxe o avivamento com quebrantamento, rendição e renúncia. E isso é muito bom. Porém, tem muita gente que associa avivamento tão somente a barulho e a emoção. Mas avivamento compreende isso, mas avivamento é muito mais profundo. E nós precisamos mergulhar nisso. Algo que Deus colocou no meu coração é o seguinte: que o avivamento sempre vai nos levar a ter Jesus Cristo como modelo. Amém? Qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus pode se tornar e tem que se tornar um modelo para as outras pessoas. Porém, o que Paulo disse serve para todos nós até o final dos tempos. Sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Paulo, ele foi bem direto. Olha, enquanto eu tenho Jesus como modelo, como exemplo, então, por gentileza, por favor, sejam meus imitadores enquanto eu imito o meu Senhor. Se porventura, agora é uma conjectura minha, se porventura eu não tiver mais Jesus como modelo, então vocês podem procurar um outro pai espiritual, vocês podem procurar um discipulador, um pastor para cuidar de vocês. Amém? E aqui, nesse texto, eu encontro princípios e verdades poderosas que nós precisamos colocar em nossas vidas. Vamos para o texto bíblico? Mateus, capítulo 3, versículo 13. E assim diz a boa palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João, deixa eu separar aqui, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe
dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Queridos, o que nós vamos compartilhar em cima desses versículos lidos? Jesus estava em uma outra parte e ele foi direcionado por Deus a ir ao encontro de João. O encontro não foi uma postagem do Facebook, do Instagram, do Twitter, no Telegram, que Jesus descobriu que João estava batizando em um determinado lugar. Jesus, ele foi conduzido, ele recebeu a revelação que João estava em um determinado lugar, batizando pessoas. Diz basicamente que do lugar onde Jesus estava na Galileia, e ele andou praticamente 48 quilômetros para ir ao encontro de João. E o que eu preciso salientar para cada um de nós, que nós precisamos, de maneira urgente, receber a revelação do Senhor. O Senhor quer nos conduzir em cada detalhe de nossas vidas. Avivamento, para mim, é nós termos sensibilidade a Deus. É nós termos discernimento que não vem da carne, nem do mundo e nem do diabo. É discernimento que vem de Deus. Eu não separei esse versículo, depois eu passo para vocês. Tem um versículo lá em Provérbios ou Eclesiastes que fala que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Muitas vezes, o que estraga é o seguinte: a gente sabe o que fazer, mas não foi feito na hora do Senhor. Muitas vezes, a gente faz na hora do Senhor, não ao modo que Deus revelou. Depois eu separo esse versículo e coloco lá no grupo da igreja. O sábio discerne o tempo e o modo. Nós temos que ser sábios em Deus. Termos sensibilidade em Deus para sabermos discernir o tempo, a hora de fazer e como fazer. Porque senão vai dar ruim, vai complicar. Ok? E também é bom destacar o seguinte, que Jesus, ele foi obediente. João disse: não, eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim para ser batizado. Jesus disse: olha, eu vou trocar, eu vou parafrasear. João, é melhor obedecer. E isso a gente já sabe, né? É melhor obedecer do que sacrificar. João, tem que ser feito. E o escolhido foi você. Então, meu filho, para que se cumpra a justiça, para que se cumpra a vontade de Deus, faça. Então, João, não tem outro jeito, eu vou ter que ser obediente. Se ele é o Filho de Deus e está se sujeitando a mim, então, por sua vez, eu vou ter que seguir esse modelo de obediência. A melhor forma de evitar problemas no presente e para o futuro
é nós sermos obedientes ao Senhor. Foi por isso que o profeta Samuel disse para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Saul, ele poderia, ali, naquela situação, ele poderia ter tido o reinado dele consolidado. Porém, ele preferiu sacrificar. Sacrificou algo que Deus não pediu. Ah, eu estou fazendo para Deus. Será que Deus pediu? Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Queridos, práticas espirituais. O que são práticas espirituais? Paulo chama de piedade. Piedade, lá no original, quer dizer realizar práticas espirituais para Deus. Tudo o que nós fazemos para Deus, basicamente, está configurado como piedade. Orar é piedade, é uma prática espiritual. Jejuar é uma prática espiritual e denota piedade. Congregar, vir aos cultos é piedade, é uma prática espiritual. Servir ao Senhor em algum ministério da igreja é uma demonstração de piedade, é uma prática espiritual. E toda a prática espiritual é recompensada de alguma forma pelo Senhor. E é por isso que, eu não tenho vontade de orar. Então, lindão, então, bonitona, ore até que tenha. Eu não tenho vontade de jejuar. Então, jejue até que tenha vontade. Pastor, olha, eu vou à igreja, eu até em casa eu coloco louvores, porém, eu não sinto um clima com louvores. Mas já tentou determinado cantor, cantora, banda, ministério? Já escutou o ministério da PIB da Alta? O melhor ministério do Pantanal? Sim. Olha, deu uma cosquinha aqui dentro, mas não fluiu. Olha, mas quando eu coloco Djavan, quando eu coloco Roberto Carlos, eu achei engraçado. Teve um casal, nossos conhecidos, amigos, eles passaram um tempo aqui e retornaram para o Rio de Janeiro. Aí nós achamos engraçado uma postagem deles. Filho fazendo curso, ela, eu e Roberto Carlos. E tiraram um selfie, né? Ela, eu e Roberto Carlos. Que triângulo é esse, hein? Esse, sinceramente, não é um cordão de 3 dobras. De maneira alguma é. Louve, adore ao Senhor, mesmo sem vontade. Eu estou sem vontade de ir à igreja. Vá. Experiência própria.
os melhores cultos para mim, onde Deus mais ministrou a minha vida, foi quando eu estava sem vontade de ir à igreja. Certa manhã, no EBD, isso é uma postagem do Face, que domingo de manhã tem uma senhora acordando o marido e disse: mulher, ou homem, bora, acorda aí. Mas por que eu tenho que acordar e levantar? Você tem que acordar e levantar para ir à igreja. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque você é o pastor. Mesmo que eu não tenha vontade nenhuma, eu tenho que ir. Algumas vezes, dá vontade de você não ir trabalhar? E você vai? Você vai? Vai. Ou vai ter que mentir. Vai ter que inventar uma história, passar na UPA, contar uma mentira para o médico. O médico até olha para você e diz: está querendo me chutar, né? Tá bom, estou aqui para isso mesmo. E dá o atestado. Mas, muitas vezes, eu passei basicamente, deixa eu ver, para mim, que já fui para a reserva e voltei a trabalhar, é mais um dia. Para quem é da ativa, é menos um dia, né? Eu estava contando, menos um. Agora, quando eu vou trabalhar, eu digo, mais um. Senhor, eu te agradeço. Antes da reserva, era, Senhor, te agradeço por menos um dia. Agora, eu digo, Senhor, assim que eu chego lá, eu falo, Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Com vontade ou sem vontade, estou lá no trabalho. Pleno, poderoso. E assim tem que ser também alocado para as coisas espirituais, que, como eu digo uma vez ou outra, tem desdobramento eterno. O trabalho vai gerar salvação na minha vida? Vai contribuir de alguma forma na minha edificação? Vai me aproximar mais de Deus? Não. Ali é apenas uma grande oportunidade que eu tenho de manifestar o reino, de ser sal, de ser luz, de ser testemunha, de ser embaixador, e assim vai. Mas, se passar 2 horas na igreja e 2 horas no trabalho, o que vai ter desdobramento eterno, com toda certeza, são 2 horas na igreja. Então, vir à igreja é uma demonstração de piedade. É uma demonstração de prática espiritual. E Jesus, ele deixou patente uma prática espiritual que toda a igreja dele faz, que é o batismo. Todo mundo, após a conversão, uns demoram um mês, outros mais um tempinho, né? Mas por fim é batizado. E algo que eu preciso fechar, para que vocês compreendam, porque ele está falando isso, está falando aquilo outro. Que no exercício, me perdoem a redundância, na prática de práticas espirituais, o céu se abre e Deus se manifesta em nossas vidas. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amados, eu tenho N testemunhos de pessoas que foram marido que não era crente, marido que era sem vergonha, aquela pessoa fria, mas
Ele veio até eu percebia a cara emburrada. Isso nunca aconteceu com Telo. Nunca, jamais. Eu percebi tramimamento de pensação. Mas depois, Deus fazia algo extraordinário no culto. Na hora do louvor, na hora da palavra, depois da pregação da palavra, na ministração, Deus pegava o determinado marido de jeito, e depois o marido todo quebrantado. Pastor, olha, hoje eu não queria vir à igreja, mas pastor, eu até briguei com a minha esposa. Ela até me ameaçou. Olha, se você não for à igreja, os entendedores entenderão. Isso aconteceu dezenas de vezes. É aqui onde Deus se manifesta. É aqui onde Deus vem com o sobrenatural dele para nós. É aqui onde Deus, hoje eu vou pegar ele, hoje eu vou pegar ela. Deus, diante da prática espiritual de Jesus, Deus abriu os céus e o Espírito Santo veio sobre ele. E é assim, queridos. O nosso modelo é Jesus. E nós temos que seguir as pisaduras do Senhor. Nós temos que ter discernimento, nós temos que ter sensibilidade, nós temos que ser obedientes em todas as áreas ao Senhor. E nós temos, com vontade ou sem vontade, cumprir, realizar, fazer práticas espirituais. Pois, com toda certeza, o que aconteceu com Jesus é um modelo. A única coisa que basicamente não é para nós imitarmos é nós sermos crucificados na cruz. Mas eu até esqueci de procurar isso. Tem um país que eles têm isso como tradição. Vários homens carregam uma cruz e eles são crucificados. São crucificados, contudo, com um prego bem menor, mas tem os pés e as mãos perfurados, transpassados. Isso aí tem cara de religiosidade. Eu estou agradando a Deus, mas nós nunca vamos agradar a Deus em cima das nossas obras, mas sim em cima das obras do Senhor, na cruz. Amém? E Jesus, ele experimentou uma abundância do Espírito Santo sobre a vida dele. Da mesma forma, meus amados, é isso que Deus propõe para nós. Olha, se vocês são avivados, buscam o avivamento na vida de vocês, vocês vão ter direcionamento, discernimento, sensibilidade. E se vocês, com vontade ou não, vão cumprir, vão fazer, vão realizar práticas espirituais, pode ter certeza que os céus eu abro sobre a vida de vocês. Que o Espírito Santo eu vou derramar mais e mais sobre a vida de vocês. Amém? Isso foi uma introdução, tá? Agora a gente vai começar a pregar. E assim diz a boa palavra no versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: digam após mim, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer.
Tem coisas que a gente não coloca no esboço, mas vai brotando, vai brotando, vai brotando. Tem um louvor, que também hoje eu vou colocar lá no grupo da igreja, que fala bem assim: se foi importante para Jesus ouvir do Pai que ele era filho amado e que dava prazer, felicidade, que Deus se agradava, então imagina nós, imagina cada um de nós. Quem já ouviu uma expressão, filhos órfãos de pais vivos? Isso me impactou muito. É uma expressão contundente. É uma expressão de impacto. Órfãos de pais vivos. Segundo estudos, isso é uma calamidade que permeia as pessoas dos vários continentes. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, Europa, Ásia, África. Pessoas que o pai está vivo, porém, se perdeu. O pai falhou, não foi aquilo que estava prescrito na palavra, e isso gerou na pessoa um espírito de orfandade. Eu tinha isso. Meu pai não foi um bom pai. E isso gerou muita coisa dentro de mim. Mas o que eu aprendi nessa minha vida com Deus é que eu não tenho gerência do que fazem comigo. Eu não tenho mais gerência sobre o passado, mas eu tenho gerência no meu presente. Eu não posso mudar o que o meu pai fez comigo, o que determinada pessoa fez comigo. O que eu posso, o que eu devo fazer é procurar o Pai dos pais. Procurar o Pai de Jesus, que é o nosso Pai. Deus Pai falou dos céus para Jesus: olha, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu aprendi esse caminho. Em um momento ou outro eu digo: Pai, Senhor, Pai, e daqui a pouco eu sinto aqui dentro: você é o meu filho amado. E isso é um bálsamo. Isso traz refrigério. Isso traz consolo. Isso traz cura e restauração. Não sou contrário. Estava falando até com alguém ontem no trabalho. Eu não sou contrário à psicologia, à psiquiatria, à terapia. Não sou. Jamais. Jamais. Eu sou bem racional com relação a isso. Porém, a solução para mim de tudo é Deus. O que um psicólogo, uma psicóloga iria demorar para trazer supostamente um certo tratamento, cura, Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo pode fazer isso em um segundo, em um minuto.
Isso aqui, para Jesus, foi poderoso. E é por isso que quando ele foi conduzido para o deserto, ele já chegou no deserto de peito erguido. O diabo veio com mentiras, com enganos, com meias verdades, com o drama dele de sempre. E sempre um dos principais alvos do diabo é o quê? A nossa identidade em Deus. E agora eu quero ir para o versículo 1, ok? Então, versículo 1 do capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: digam após mim, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Se tu és o Filho de Deus, se tu és filha de Deus, se tu és o Filho de Deus. Com esse primeiro ataque, Satanás, o diabo, o dragão, a serpente, ele estava querendo atacar, fragmentar a identidade de Jesus. E aí? Você é filho de Deus? Ele nem respondeu se era ou não era, porque ele sabia que era, e ponto. Quem nos justifica é Deus. Quantas mentiras já falaram sobre você? Quantas mentiras já falaram contra mim? E aí? Diz a palavra, é Deus quem nos justifica. E eu até escrevi o seguinte: olha, nós precisamos ter fogo no coração e a palavra de Deus na nossa mente e na nossa boca. Não basta apenas ler e meditar. É necessário que aquilo que a gente leu, que aquilo que nós meditamos em cima acerca da palavra de Deus, tem que fazer um turbilhão aqui e sair. Se qualquer um de nós fosse atacado dessa maneira, certa vez, isso aqui no Pantanal não acontece não, só acontece lá no Rio. Um novo convertido teve a oportunidade, ou melhor, ele pediu oportunidade para testemunhar. Ele era macumbeiro, ex-macumbeiro, né? Se converteu, deixou a macumba. E realmente é uma coisa má, né? Se fosse coisa boa, seria boa cumba, né? Mas é macumba. E ele começou bem, a paz do Senhor, eu estou feliz, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor me transformou, já está realizando coisas maravilhosas na minha família, Deus já me deu isso, Deus já me deu aquilo, eu tenho a certeza da vida eterna. E amados, quando eu era da macumba, eu era cavalo do diabo, mas agora ele que é o meu cavalo. Uai, misericórdia. Vai montar em cima do diabo? O diabo tem que estar debaixo dos nossos pés. Mas a gente vai montar em cima do diabo? A gente entendeu, emoção, euforia, novo convertido. Antes de entrar nessa questão, olha a perspectiva. Jesus, ele foi conduzido
ao deserto. Eu tenho meditado muito sobre desertos. 40 anos no deserto. Os patriarcas, uma vez ou outra, passaram pelo deserto. Davi foi para o deserto várias vezes. Jesus foi conduzido ao deserto. Mas o que eu percebo é o seguinte: o deserto é temporário. Amém? O deserto não é permanente. Esse calor que nós temos passado em Corumbá, em nome de Jesus, é temporário. Ah, meu Deus! Para mim, de boa, quem inventou o ar-condicionado já está no céu. Ô Senhor da glória. Jesus, ele foi conduzido ao deserto. E o deserto é temporário. Eu quero fazer uma analogia aqui, mas eu espero me fazer entender. Para mim, essa vida aqui é temporária. Amém? Que de certa forma pode ser considerado um deserto. Porém, dentro dessa perspectiva, no deserto, Deus está conosco. É no deserto onde Deus se manifesta com mão forte. Foi no deserto onde o povo de Israel estava, que tinha uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Então, basicamente, durante todo o período no deserto, eles estavam de boa. Era um deserto climatizado para eles. Para aquecer a noite, tinha a coluna de fogo. Para refrescar o dia, tinha a nuvem. Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. No deserto também foi onde eles foram providos. Fazia uma roupinha para a criança e a roupa crescia com a criança. Olha que doideira. Mãe, eu vou crescer, mãe. Vai comprar a minha roupa lá na avenida? Não, meu filho. Ela vai crescer junto contigo. Provisão. Nós estamos aqui nessa vida e ela é temporária. Porém, as resoluções, as decisões que tomamos aqui, tem uma repercussão por toda a eternidade. Jesus, ele não deixou o deserto impactá-lo psicologicamente e emocionalmente. Ele sabia quem ele era. Hoje, as pessoas são muito dodói. Tem um casal que está aqui que percebeu que me viu extremamente estressado. Me viu. É nos momentos de estresse, eu sou assim. No momento, quando eu estou deveras, muito estressado, eu prefiro me calar. Porque senão, a carne vai. E quando a carne vem à tona, ela fede. Ela cheira mal. É por isso que carninha, fica aí bonitinho. É melhor dar vazão ao Espírito. Ou então simplesmente ficar calado. Amém. Deixa Deus cuidando de tudo. Amém? E esse casal que está aqui, muitos casais, falou: Deus nunca perdeu uma peleja. Sem saber, a gente pontuou isso no domingo. Deus nunca perdeu uma batalha.
E não é a sua batalha que ele vai perder. Eu creio nisso. Eu descanso nisso. E eu sigo assim, passando pelo deserto, pela prova, dando glórias a Deus. E quando veio o tentador, você é filho de Deus, Jesus, ele sabia quem ele era. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você sabe quem é em Deus? Sabe? E muitas vezes, olha, nós nem precisamos que o diabo nos confronte. Ali foi o diabo que apareceu a Jesus. Mas muitas vezes a gente deixa um grilo, uma formiga mexer com a nossa identidade. Você é filha de Deus? Você é filho de Deus? Eu não sei se eu sou, não sei se... Eu não sei. E agora quem eu sou? Jesus não teve meio termo. Ele sabia quem ele era. E ele nos deixou um exemplo. Combatam com a palavra de Deus. Combatam com a palavra de Deus. Palavras humanas não surtem efeito. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Jesus, ele poderia: rapaz, quem você está pensando quem é? Você sabe quem eu sou? Ele não foi por esse lado. Ele usou a palavra. E eu quero convidá-los, a partir de hoje, use a palavra. Exponha a palavra. Fale a palavra. Fale a palavra para as situações. Fale a palavra para o tentador, para o inimigo. Porque uma coisa eu digo, eu assevero com todas as letras: a palavra de Deus é poderosa e eficaz. Amém? E já finalizando, versículo 9 em diante. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. Diga assim: então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Como eu gosto de viajar na palavra, eu vou viajando. Isso, claro, eu não tenho respaldo bíblico nenhum para enfatizar isso. É apenas uma conjectura minha, tal. Eu acho que os anjos vieram com o melhor, trouxeram um melhorado para Jesus, confortaram a alma, confortaram o coração de Jesus. Olha, você passou. Você passou não. Quem são eles para chamar Jesus de você, né? O Senhor passou. Olha aqui, papai, o seu pai mandou isso aqui. Eles o serviram. E o diabo, ele quer nos afastar desse princípio, dessa verdade. Quando nós nos posicionamos em Deus, sabemos quem nós somos em Deus e de acordo com a palavra, o diabo sai e os anjos do Senhor vêm nos servir. Os anjos são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Amém? O avivamento, ele nos faz ter essa concepção. Eu preciso ter um modelo.
e o meu modelo maior é Jesus. Hoje está em alta a terminologia modelar, né? Não é você saindo pela passarela, não. Modelar é você, o que a Betânia tem de melhor. O que a Manu tem de melhor? Opa, então eu vou copiar. O que a Érica tem de melhor? O que a Adriana tem de melhor? O que o Taylor tem de melhor? Isso, você também tem algo de melhor. Amém? Você também, você também. O que fulano tem de melhor? Opa, olha, a perspectiva dele é essa. Olha, ele consegue fazer isso aí melhor. Então eu vou copiar. Isso é, na terminologia, na conjuntura atual, é modelar alguém. É olhar para a pessoa, delinear e extrair o que ele tem de melhor e aplicar a sua vida. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas a principal pessoa que nós temos que modelar não é um homem, não é uma mulher como nós. Nós temos que ter como maior referencial é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Nós temos que olhar para Ele, claro, pastorzão, bonito, charmoso, garboso, ele tem muita coisa para ser modelada, com toda certeza. Mas o nosso principal alvo é o Senhor. Amém? Aqui também, nas entrelinhas, de certa forma, eu falei sobre paternidade, filiação, amor. Eu falei de propósito. Jesus tinha um propósito. E ele não deixou nada afastá-lo do propósito. Queridos, um espirro, uma gripe, um resfriado tem deixado muita gente se afastar do propósito de Deus na vida dele e na vida dela. Amém? Eu posso dar um bônus para vocês? Vocês sabiam que o Espírito Santo, ele estava com Jesus no nascimento, no ministério terreno, na morte e na ressurreição? Eu queria ler 4 passagens bíblicas para endossar isso aí. Mas o que isso tem a ver com o que o Senhor acabou de falar? Tem tudo a ver. Porque a gente só consegue modelar Jesus pelo Espírito. Não é simplesmente uma decisão, não é simplesmente uma resolução interna. Sim, é necessário, porém, Senhor, eu tomei a decisão, eu vou modelar, eu estou vivendo um avivamento na minha vida, e eu vou modelar o Senhor. Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Agora, o meu 2023, o meu 2024 é de glória em glória, é de fé em fé. Regredir espiritualmente, jamais. Jamais. Não fui chamado para recuar. Não fomos chamados para regredir ou recuar, virar as costas para a identidade, para a missão, para o propósito que Deus estabeleceu para nós. Que o diabo fique mais endemoniado ainda. Mas o que Deus estabeleceu para você e para a sua família, em nome de Jesus, vai acontecer. Amém? Lucas 1:37. Melhor, Lucas 1:35. Diz assim a boa palavra do Senhor:
E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Maria concebeu Jesus pelo Espírito Santo. Amém? Lucas 4, do versículo 14 em diante. Ou melhor, vamos pular para o 17. E assim diz a boa palavra do Senhor: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: digam após mim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, apenas eu, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Pronto, só até aqui, para não me alongar muito. Jesus, ele foi eficaz, eficiente e efetivo no ministério terreno dele. Não era porque ele era Deus, porque lá em Filipenses capítulo 2, diz que ele se esvaziou. Mas como é que Jesus fazia isso tudo? Ele fazia porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. Toque em alguém e diga: o Espírito Santo está sobre você. Amém? Diga isso, povão, povo que está aqui, diga isso. O Espírito Santo está sobre nós. Você que nos acompanha pela internet, o Espírito Santo está sobre você. Nós temos uma bomba atômica, nós temos uma bazuca tremenda e a gente não usa. E o Senhor, nesses últimos dias, Ele quer uma igreja avivada, Ele quer uma igreja cheia do Espírito Santo. Ele quer uma igreja que a igreja diga: o Senhor, como Jesus foi ungido para fazer a obra do Pai, nós também fomos ungidos. Amém? Hebreus 9:14. Vontade. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Jesus, ele se entregou. Poder do Espírito eterno, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Nascimento, ministério terreno, na morte e, por fim, na ressurreição. Romanos 8:11. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Nascimento, ministério terreno, morte e ressurreição. Quem foi um instrumento para ressuscitar a Jesus? O Espírito Santo. Seja qual for
a situação, o problema, a área, sempre há uma palavra de ressurreição. Aquilo pode reviver, aquilo pode ressuscitar pelo poder do Espírito Santo que já atua em nossas vidas. Amém? E queridos, me alonguei muito, peço perdão, peço desculpas, mas nós precisamos ter a consciência e tomar a decisão. Eu preciso estabelecer Jesus como meu modelo. A mesma dinâmica, o mesmo tratamento que Jesus recebeu do Pai, foi disponibilizado para você. Foi disponibilizado por nós. E para coroar isso, o Senhor nos deu o Espírito Santo para pragmatizar isso tudo, para tornar tudo isso realidade em nossas vidas. Novamente, eu vou afirmar: Evangelho não é teoria. Evangelho não é uma filosofia. Evangelho não é algo holístico, etéreo. Ah, olha que candura, olha que coisa linda. Olha, Evangelho é real. O Evangelho é verdadeiro. E o que Deus colocou na palavra é verdade, é real e funciona. Hein? Vamos nos colocar de pé.